Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vou tratar do tema reações com aminas. Mas antes de começar, resolvi fazer uma breve revisão sobre a definição de aminas, para facilitar nossa compreensão sobre as reações que vão acontecer. As aminas são compostos orgânicos nitrogenados derivados da amônia NH3 e que resultam da substituição parcial ou total dos hidrogênios da molécula por radicais alquila, normalmente abreviados pela letra R. Se substituirmos um, dois ou três hidrogênios, teremos respectivamente a amina primária, a amina secundária e a amina terciária. Para facilitar o nosso entendimento, vamos conhecer agora algumas propriedades básicas da amina. Primeiro, elas são consideradas compostos polares. Segundo, podem formar pontes de hidrogênio, com exceção das terciárias. Terceira, são bases de líons, pois podem doar seus elétrons para algum ácido de líons e estabelecer uma ligação covalente. Quarta, o nitrogênio está localizado em um orbital híbrido sp3 e que o par de elétrons livre reside em um orbital sp3 vazio. Quinta, são consideradas substâncias heterocíclicas. Substâncias cíclicas cujo anel apresenta um ou mais heteroátomos, um átomo que não é o carbono. Sexta, a amônia e as aminas possuem um par de elétrons isolados. Elas atuam como uma base. As aminas podem ser classificadas como alifáticas e aromáticas. As aminas alifáticas, elas são mais básicas do que as aromáticas. O motivo disso é porque as aromáticas, elas podem realizar ressonância com os elétrons das ligações π do anel benzênico, fazendo com que a sua disponibilidade para as realizações de ligações covalentes diminua. A gente também não pode esquecer que existem também os íons de amônio quaternário, onde até três grupos R ligados ao nitrogênio podem ser substituídos por átomos de hidrogênio. Esses cátions de amônio, formados por protonação de aminas, podem ser facilmente desprotonados. Assim como a amônia, as aminas possuem caráter básico, enquanto os íons de amônio quaternário, com pelo menos um átomo de hidrogênio ligado ao nitrogênio, já são considerados ácidos. As aminas podem ser consideradas alcaloides, podendo ser encontradas em produtos naturais que contêm um ou mais heteroátomos de nitrogênio. Nesse caso, encontramos nas folhas, cascas, raízes ou sementes de plantas. E aí vamos citar alguns exemplos. A cafeína, que serve como estimulante cerebral, ótimo para melhorar o desempenho durante os estudos e o trabalho, além de ser muito usada por praticantes de atividades físicas. A nicotina, quando consumida com o tabaco, manifesta-se de duas maneiras distintas. Tem um efeito estimulante e, após algumas tragadas profundas, tem um efeito tranquilizante, bloqueando o estresse. Seu uso causa dependência psíquica e física. O Valium é indicado para o alívio sintomático da ansiedade, tensão e outras queixas somáticas ou psicológicas associadas com a síndrome da ansiedade e outros alcaloides. As aminas são bases orgânicas mais comuns.
Isto se deve à grande estabilidade das bases conjugadas dos íons resultantes de deslocalização de elétrons. As aminas, portanto, têm valores altos de pKa. Lembrando, Ka e pKa são utilizados para quantificar acidez e basicidade. A relação entre Ka e acidez é direta. Quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Já a relação entre acidez e pKa é inversa. Quanto maior o pKa, mais fraco é o ácido. Logo, a base é muito forte, que é o caso aí da metilamina. Agora vamos conhecer nossa primeira reação de substituição. É a reação de substituição nucleofílica SN. Nesse tipo de reação, um nucleófilo, uma espécie com par de elétrons não compartilhado, reage com um aleito de alquila, chamado de substrato. Teremos os seguintes eventos. O carbono, que é deficiente em elétrons, vai então ser atacado. A polaridade de uma ligação carbono-halogênio leva ao carbono ter uma carga parcial positiva. No substrato, ocorre uma diferença de eletronegatividade do iodo. Acontece uma reação de substituição e o halogênio substituinte, chamado de grupo retirante, ele se afasta como um íon aleito, nesse caso o iodeto. Mais um caso das reações de substituição nucleofílica. Desta vez, essa reação do nucleófilo metilamina, que é uma espécie com par não compartilhado de elétrons, irá reagir agora com o carbono, que é deficiente de elétrons, e vai então ser atacado. Nucleófilo atacando o substrato. A polaridade de uma ligação carbono-halogênio leva ao carbono ter uma carga parcial positiva. No substrato ocorre uma diferença de eletronegatividade com o bromo. Acontece uma reação de substituição e o halogênio substituinte, chamado de grupo retirante, se afasta como um íon dialeto, ou seja, o brometo. Neste segundo caso, iremos ter as reações de substituição nucleofílica acíclica. E aí vai ter a participação dos ácidos carboxílicos. Porém, eles são relativamente pouco reativos em reações de substituição nucleofílica acíclica, porque o grupo hidroxila é uma base muito forte e, portanto, um grupo de saída ruim. Já os aleitos de acila são mais reativos. Um ácido carboxílico pode ser convertido em um cloreto de acila pelo seu aquecimento com cloreto de tionila, por exemplo. Para as nossas próximas reações, é bom a gente deixar claro que aldeído é diferente de cetona. Ambos possuem sua estrutura um grupo funcional carbonila, C dupla oxigênio. A única diferença é que nos aldeídos ela sempre aparece na extremidade da cadeia carbônica, ou seja, um dos ligantes do carbono da carbonila é o hidrogênio. E os cetonas possuem a carbonila entre dois outros átomos de carbono. Observe também que o carbono parcialmente positivo de uma carbonila, C-O, tem caráter de carboncátion e é eletrofílico. O arranjo planar de suas ligações torna este carbono relativamente não congestionado e suscetível a ataques de nucleófilos. O oxigênio é parcialmente negativo e fracamente básico. Vamos agora conhecer a terceira reação, denominada reações de adição e eliminação nucleofílicas. Essa terceira reação ela ocorre através de aldeídos e cetonas com aminos.
e elas se classificam em dois grupos. As primárias, para formar as iminas, que é um composto importante em muitos caminhos metabólicos, e as secundárias, para formar as enaminas. Neste caso, vamos observar como se comporta as iminas. Bem, no primeiro estágio é uma adição nucleofílica da amina ao grupo carbonila, para produzir uma carbinolamina. As etapas de adição e eliminação são aceleradas por um catalisador ácido. O segundo estágio é a desidratação da carbinolamina, para dar origem a um produto isolado da reação, ou seja, uma imina. Após a eliminação de água, ocorre a formação da imina com a retirada da água do meio. Observar também que o pH é muito importante e deve ser controlado para que ocorra protonação na carbonila. Agora vamos iniciar nossa quarta reação, que são as reações de adição conjugada. Para isso, a gente deve saber que as formas da ressonância em uma substância carbonilada podem ser alfa ou beta insaturada e mostram que as moléculas elas têm dois sítios eletrofílicos. Quando ocorrer no ciclo nucleofílico de um carbono beta, ela é considerada uma reação de adição conjugada ou adição 1,4 e, portanto, é denominado o produto como um enol tautomerizado a um cetona ou um aldeído. Isso significa dizer que, se um aldeído ou uma cetona tiver uma ligação dupla na posição alfa-beta, um nucleófilo pode adicionar-se tanto ao carbono carbonila quanto ao carbono beta. Mais um caso de reações de adição conjugada. Observe que os nucleófilos, que são bases fracas, permitem que a adição direta seja reversível. Formam produtos de adição conjugada, tornando mais estável. Os nucleófilos desse grupo incluem íons de haleto e aminas, por exemplo. Vamos falar um pouco sobre as reatividades relativas. As reatividades relativas, por exemplo, de um álcool, de um éter e de uma amina, pode ser compreendida comparando-se os valores de pKa dos ácidos conjugados de seus grupos de saída. Portanto, existem algumas propriedades, vamos conhecê-las. Quanto mais fraco for o ácido conjugado, mais forte será a base conjugada. Base fraca é um bom grupo de saída. O grupo de saída da amina é uma base tão forte que faz necessário a protonação do grupo, tornando-se uma base mais fraca e, portanto, um grupo de saída melhor. O grupo de saída de uma amina protonada não pode se dissociar para formar um carbocátion, ou ser substituído por um íon de haleto. Vamos conhecer agora o meu segundo tema, que é justamente as reações de hidróxidos de amônio quaternário, também conhecidas como reação de eliminação de Hofmann. As reações de hidróxido de amônio quaternário são reações de um íon de amônio quaternário com íon hidróxido, OH. O grupo de saída é uma amina terciária, sendo um grupo de saída relativamente fraco. As reações necessitam de aquecimento. A reação de eliminação de Hofmann é uma reação E2, eliminação bimolecular. Próton e amina terciária são removidos na mesma etapa. Nas reações de hidróxido de amônio quaternário, é interessante a gente notar que a regra de Sete-Sev ela vai ser bastante útil. O que é que ela diz? Que em uma reação de eliminação bimolecular, as moléculas aqui citadas como H e X são removidas.
ou seja, eliminadas, de um reagente. Essa eliminação leva à introdução de uma dupla ligação. O hidrogênio que é eliminado está na posição beta do carbono, em relação ao grupo abandonador X, que está no carbono alfa. Nesse caso, o grupo abandonador X poderá ser um halogênio, cloreto, brometo, iodeto, e ele recebe o nome de desidrohalogenação. Ou, simplesmente, pode ser uma hidroxila, que recebe o nome de desidratação. Então, nesse caso, é importante notar que o surgimento da dupla ligação só ocorreu devido a essas eliminações. Para que um íon de amônio quaternário venha a sofrer uma reação de eliminação, se faz necessário, antes de tudo, um íon de hidróxido, porque é necessário uma base forte para iniciar a reação e remover um próton. O grupo de saída não começa a sair imediatamente, porque a amina terciária não é um grupo de saída tão bom quanto os halogênios, como cloreto, brometo ou iodeto. Em consequência disso, uma carga negativa parcial começa a se formar no carbono, do qual o próton está sendo removido. Isto leva a um estado de transição com estrutura mais parecida com um carbânio, ou seja, carbânio-like, assim se tornando mais estável. E o terceiro tema é catálise em transferência de fase. Justamente, trata-se de descrever um catalisador necessário para que ocorra uma reação entre duas substâncias. A catálise em transferência de fase. Ela se faz necessário para que ocorra uma reação entre duas substâncias e que assim possam reagir entre si se determinada quantidade de um catalisador de transferência for adicionada à mistura reacional. Os sais de amônio quaternário são os catalisadores de transferências de fase mais comuns. Por causa de seus grupos apolares, o sal de amônio quaternário ele é solúvel em solventes apolares, mas em razão de suas cargas, também é solúvel em água, podendo agir como mediador entre duas fases immiscíveis, que não se misturam. Temos como os principais representantes os hidrogenosulfatos,